O escritor Roberto Muniz é piauiense, ele mora em Brasília e ele está na cidade com um projeto muito bacana, muito interessante, literatura e diversidade sexual. Ele discute temas relacionados à diversidade sexual, entre outros, através das obras literárias dele. É com ele o Dia News Entrevista dessa semana. Roberto, bem-vindo a Teresina. Obrigado. Você é de Teresina mesmo? Nasceu aqui? Eu nasci aqui em Teresina, lá no São Cristóvão, São João, né? Meus estudos foram iniciados aqui em Teresina, na rede privada. Depois eu passei para a Universidade da UESP, né? A UESP, um curso de Direito. E também, ao mesmo tempo, quer dizer, primeiro eu passei em inglês, depois eu passei para Direito. Aí tentei manter os dois ao mesmo tempo, mas aí o Direito falou mais alto. Aí tanto que eu concluí a primeira graduação de Direito. Depois, lá em Brasília, que eu levei os créditos do curso de letras aqui, de letras português e inglês aqui da UESP, e aí eu fui terminar em Brasília. Lá também eu terminei os estudos do mestrado, lá pela UNB, em literatura. E nesse tempo todo, quando foi que tu despertou para a literatura? Que tu abandonou o direito, a advocacia, chegou a advogar? Não, eu digo que eu tive uma relação de amor e ódio com o direito, né? Porque eu sempre tive o pendor mais para letras, né? É tanto que eu iniciei a minha atividade acadêmica mais na parte e mais na área de letras. Foi quando eu comecei a dar aula, sou professor. Então, a literatura ela surgiu na mais tenridade, né? Pelo que eu tenho de lembrança. Mas, assim, os primeiros trabalhos, as primeiras confecções nesse sentido, poemas, trabalho com pequenos contos, foi na graduação no curso de letras. Eu estou aqui com 5 obras, na verdade, porque uma é a Trilogia do Desejo, O Príncipe, o Mocinho ou o Herói Podem Ser Gays e Uma Cama Quebrada. Qual veio o primeiro desses aqui? Então, o primeiro está dentro dessa trilogia, que é o Adeus Aleto, que, coincidentemente, quer dizer, que de uma forma muito feliz, a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, ela fez um concurso cultural chamado Novos Autores, em 2008 ou foi 2009, agora eu não recordo. E eu logrei êxito com a menção honrosa, segundo lugar, com o Adeus Aleto. Adeus Aleto é a primeira obra que marca essa história profissional como escritor profissional do escritor Roberto. Todos esses livros têm como tema a diversidade sexual? Coincidentemente, né, eles têm esses personagens com homoafetos, né? Não foi uma coisa proposital, não foi uma sistemática que eu me impus para produzir esse trabalho, como eu estava falando para você agora há pouco. Eu escrevi um outro livro chamado A Teia de Germano, que é um processo de maturação como escritor e com uma pretensão de estudar filosofia. Então ele vem com toda uma carga diferenciada, sem nenhuma menção à questão à homossexualidade ou a personagens homoafetos. Então, já os outros, não sei se a gente pode discutir isso, ou facilidade, ou questão da narrativa ser mais afeita à minha experiência como ser humano, os personagens são de uma certa... tem um andar nessa homoafetividade. Como surgiu esse projeto Diversidade, Literatura e Diversidade Sexual? Tem que remontar essa história um pouco lá quando eu era editor da Editora Escândalo. Porque enquanto editor, a gente publicava vários autores de diversas partes do Brasil. Mas a gente recebeu um pedido inusitado de um professor de matemática lá da cidade de Itatira, no Ceará. Ele, embora seja professor de matemática, ele teve essa preocupação em discutir a sexualidade por meio da literatura dentro da sala de aula. Então a gente recebeu esse convite dele, a gente forneceu material logístico, né? A gente forneceu livros para ele e apoiamos de certa forma o projeto, né? Mesmo à distância. Depois, com o passar do tempo, o Ministério da Cultura ele fornece vários editais que fomentam a literatura. E um desses é divulgar o trabalho de escritor. Só que eu não queria por bem somente divulgar meu trabalho, sair divulgando em lançamentos, em feiras. Então eu juntei duas coisas, o projeto de literatura e o meu trabalho que já vem labutando, vamos dizer assim, com esse tema há muito tempo.
Aí surgiu a ideia de desenvolver esse projeto, que tem toda uma metodologia, uma justificativa que foi aprovada pelo Ministério, e aí agora ele está sendo desenvolvido. Depois de dois anos, eles, né, aí tem um processo de repasse da verba, enfim. Por que Teresina foi a estreia desse projeto? Teresina foi escolhida por vários motivos, né? O que justificava o projeto é um déficit de leitura nessas capitais: Teresina, Belém, Manaus, Fortaleza, Goiânia e Brasília. A princípio partiu desse ponto. Mas a Teresina foi escolhida porque eu fiz o contato com várias secretarias de educação, né, de cada estado, e aí eu estava esperando o feedback, uma resposta em relação a essas secretarias. E assim, como eu tenho uma network muito eficiente, graças a Deus, felizmente, aqui em Teresina, eu fiz contato com alguns amigos aqui em Teresina e eles fizeram alguns contatos com o pessoal da Secretaria de Educação. Mas aí eu já fui logo diretamente para a coordenação do professor Evandro aqui na Escola Benjamin Batista, que abraçou o projeto de pronto, né? Então, por isso que eu mudei um pouco, porque eu queria iniciar pelo Pará, porque o Pará também Belém já tinha sinalizado. E eu achei por bem, né, começar aqui por Teresina. E hoje foi um dia de autoavaliação. Eu pedi aos alunos que me dessem um feedback desse projeto. Então, também ela é uma oficina de escrita. Então, o que me deixou feliz é porque esses alunos puderam verter, né, eles fizeram uma espécie de resumão do que aconteceu. E agradecer a oportunidade de ter esse contato com essa diversidade que facilitou uma criação de uma certa empatia com o colega, com o outro. Mas como é que está sendo essa experiência para você, essa experiência aqui em si com o adolescente? A maioria dos meus alunos é um público já pré-adolescente. Então, eu nunca tive uma abordagem explícita, a não ser agora com esse projeto. Então, eu nunca tive problemas, mas como dentro da sala de aula a gente tem que ter, como professor educador, a gente tem que ter esse olhar atento às manifestações das diversidades, seja de gênero, seja de sexualidade. Aqui e acolá eu enfrentava alguma situação, né? Algum aluno em que ele destilava ou então ele refletia alguma outra informação. Então, a sala de aula é sempre um mistério para o professor. Né? Eu não vou dizer que eu nunca tive preparado para isso, mas isso talvez seja o meu maior desafio, porque agora eu vou com um projeto, sabidamente, que vai lidar com essa questão da diversidade sexual. E esse assunto, falar em identidade de gênero, pelo menos lá em Brasília, isso move, esse é um terremoto lá para a área, lá no Congresso, né? Então, é um assunto delicado. Quais são os outros lugares que você vai levar esse projeto? Então, daqui, no sábado eu estou indo para Belém. Belém já está, eu vou fazer a parceria lá com uma fundação cultural, porque eu posso desenvolver esse projeto em escolas públicas, em espaços públicos, ou universidades, ou bibliotecas, ou escolas públicas. Lá no Pará, por conta de um contato que eu tive devido a uma premiação que eu tive, porque eu também mexo com teatro, esse livro aqui é uma peça de teatro, eu recebi uma premiação da Fundação Cultural do Pará e eu já aproveitei o ensejo, já fiz o convite. Então eles abraçaram o projeto também, mas aí houve uma articulação com a rede de ensino, né, lá de Belém. Então já dia 23 eu vou começar e já tem o público também, já tá esperando para desenvolver o trabalho. Eu não sei ainda como é que vai ser, então é sempre uma novidade, apesar de o projeto já estar esquematizado. Roberto, você pretende escrever um livro em cima desse projeto? Engraçado, é uma das contrapartidas, vamos dizer assim, do projeto. Hoje mesmo eu sentei para ler essas cartinhas que os adolescentes, eles escreveram sobre essa possível avaliação do projeto. Então eu fiquei muito feliz com o resultado, porque dentre vários relatos, teve uma menina que se autodeclara lésbica, que ela falou que agora, a partir de agora, ela não vai ter mais culpa em poder falar sobre isso, apesar de a escola já ter uma orientação inclusiva. Então, no momento da aula, dessas palestras, eu falo, olha, nós temos que criar essa empatia com o outro, porque nós somos deficientes em alguma área. Ou a gente não sabe falar com propriedade, ou a gente tem medo, ou a gente não sabe dançar, ou a gente não sabe reparar
os nossos defeitos, então todos nós somos deficientes. Então, na medida que a gente compreende que a gente tem esse problema, essa problemática, essa deficiência, a gente olha para o outro com outro olhar. E esse é o objetivo do projeto, é sensibilizar esse alunado para que ele interprete a si e ao outro de forma amistosa. Você falou que isso é um dos maiores desafios da sua vida. Qual foi o ponto maior de desafio que você teve? Não, talvez não seja um desafio, talvez tenha sido uma consequência, né? No segundo dia da apresentação. Porque a gente não sabe qual é, apesar de eu ter um público já direcionado, que é os meninos e meninas do terceiro ano, a gente nunca sabe qual é a receptividade. A princípio eu pensei que tivesse sido sem problemas, mas quando o número de alunos reduziu, né, no segundo dia, eu vi que realmente talvez a temática pudesse ser espinhosa para eles. Mas isso não impede de o trabalho ter sido desenvolvido, porque ao final eu só recebi um feedback positivo. Então o objetivo foi alcançado. E fica também a intenção de plantar pequenas sementes, né, com esse projeto. Então já existe, já conversei hoje com o professor, existem umas parcerias agora que a gente já tá confabulando de fazer práticas nesse sentido de... Porque dentro do projeto são duas partes, o projeto é dividido em duas partes. A primeira parte é como se fosse uma parte teórica. Eu vou criar um arcabouço para esses alunos para que ele entenda a questão da diversidade sexual e de gênero. Então a gente tem várias nuances dentro desse assunto. Eu vou falar lá sobre gênero. O título lá do slide é Desconstruindo o Gênero. Em algum momento eu vou falar sobre uma linguagem inclusiva. Então a gente instrui o aluno, e isso vai reverberar, por isso que eu estou falando em semente, esse trabalho vai reverberar dos alunos para os professores. Porque o professor, ele leva para dentro da sala de aula o preconceito dele. E ele às vezes não está apropriado do linguajar, de uma linguagem inclusiva, de uma linguagem acolhedora. Ele pode repassar, porque o preconceito ele é uma construção histórica e até às vezes inconsciente. Ele pode repassar para esse aluno de forma sem saber. Então existe uma parte do nosso projeto que a gente vai falar sobre, por exemplo, a nossa língua é um pouco machista. Ela é completamente machista. Se eu tenho uma sequência de adjetivos ou de substantivos femininos e no final eu coloco um substantivo masculino ou um adjetivo masculino, isso vai para o plural no masculino. Existe uma revista, né, de circulação nacional que ela colocou na capa a discussão sobre um gênero neutro. Na matéria ele usa a expressão amigues, no lugar de amigos, amigues. Ou seja, para quem não está atento para essas discussões, vai pensar que existe algum erro de português. Mas na linguagem atual, mais moderna, o E substitui os artigos O e A. Ou seja, não existe identificação do gênero. Então é uma discussão que é atual. Então tudo isso é trazido para dentro tudo isso está dentro do projeto.